Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo desse canal e nesse vídeo eu quero discorrer com vocês uma tese de que hoje praticamente não existe inovação técnica na odontologia e por que é o fim dos congressos no molde tradicional. Tá? E antes que você que refute um pouco a ideia de que não existe inovação, não quer dizer que não existem coisas novas, existem coisas novas, tá? Só que não existe a inovação que era a força motriz do congresso tradicional na geração passada ou que existia há um tempo atrás. E aí eu vou te dar um exemplo que talvez só quem tem mais de 15 anos de formado consiga entender plenamente o que eu estou querendo dizer aqui, que era a época pré e pós-implante. Que eu acho que assim, o implante ele foi de fato uma inovação que mexeu muito com o mercado odontológico e impulsionou as pessoas a irem para dentro dos congressos buscar uma atualização. Mas hoje você não tem muito que esse impulso, porque nós vivemos um momento sem grandes imprevisibilidades clínicas. Esse é o ponto. Tá? E o que gera a força motriz assim, para o dentista ir ao congresso é a imprevisibilidade clínica, é um problema que existe dentro da clínica. Tá? Então é o problema que ele motiva soluções muito inovadoras. E de um tempo para cá, se você for analisar no consultório, se você faz uma prática clínica correta, se tem uma formação sólida, você não tem muito estresse no consultório, tá? Você não tem muita imprevisibilidade. Você consegue entender e compreender exatamente por que cada uma das coisas está acontecendo. Tá? Então essa previsibilidade clínica que nós temos hoje na odontologia, ela faz com que o clínico ele não tenha tanta vontade de ir para o congresso. Esse é o meu ponto. Tá? Não quer dizer que não existe inovação de fato. Tá? Se você pegar o pé da letra, existe inovação. Existe, por exemplo, uma odontologia digital, um fluxo digital. Mas o fato é que esse fluxo digital, ele não é... Ele é uma coisa que melhora, ele otimiza o processo. Então, estar no fluxo digital otimiza o processo, mas não significa que o analógico não funciona, o analógico é imprevisível, ele dá um estresse tamanho no consultório, a ponto de você falar assim, eu preciso ir para o congresso, porque senão eu estou ferrado, eu estou com muitos problemas no consultório. E é algo que acontecia, por exemplo, quando os implantes eles começaram a ser instalados e nós não tínhamos tantas bases científicas ainda bem formadas. Então, imagina, você vivendo hoje uma época clínica, e talvez alguns que estejam acompanhando esse vídeo, se identifiquem porque viveram esse momento, né? Que não faz tanto tempo assim. Mas um momento onde o implante ele foi colocado a mercado, então as pessoas sem dentes, elas de repente viram uma solução de colocar um implante fixo ali, que substituía e devolvia o dente, né? Com a implantodontia. Só que você aprendeu que quando você extrai o dente, no alvéolo você tem que colocar o implante mais calibroso possível para ocupar o máximo possível do alvéolo. E esse conceito ele veio com você. Aí você vem fazendo os procedimentos no consultório e vem enfrentando alguns insucessos. Então esses insucessos, eles são um motivador muito grande para você ir para o congresso, porque você fala assim, poxa, eu aprendi para colocar o implante, eu tenho que preencher o alvéolo todo, e agora eu estou vendo um palestrante que ele está falando o contrário, que o implante não deve preencher o alvéolo todo, eu devo preencher com biomaterial. E eu quero entender melhor sobre a ciência dos biomateriais, o que é previsível, o que não é previsível, o que a ciência está mostrando para a gente hoje. Então, esse tipo de questionamento, esse tipo de dor que você enfrenta no consultório, o questionamento que é trazido e a solução científica que é trazida para dentro do congresso, era um motivador muito grande para você ir, porque você queria ver opiniões, formas diferentes de conduzir e que levavam resultados ou filosofias diferentes. Né? E o fato é que isso existiu e talvez ele impulsionou muito o mercado de congressos nessa época e que hoje já não vem ocorrendo mais. Né? E se você tem, volto a dizer, você tem aí mais de 10, 15 anos de formado, você já foi a vários congressos, e se você sempre investiu, né, em ir em congressos para estar sempre atualizado, você deve ter percebido um padrão. Tecnicamente, os palestrantes, eles apresentam as mesmas coisas. Né? Então você vai ver assim, ó, que se você, especialmente quem tem aí mais de 15 anos de formado, entre 10 a 20 anos aí, pelo menos de congressos, já deve ter percebido que na grade tem sempre aqueles palestrantes que vão falar, por exemplo, de reabilitação, o cara vai falar sobre você desprogramar usando um jig,
da desprogramação neuromuscular, da importância de você estabelecer isso em relação cêntrica, de você fazer provisórios e tudo mais. E você vai perceber que as figuras que estão palestrando sobre os mesmos assuntos estão repetindo isso há 10, 15 anos, 20 anos às vezes. A única coisa que eles mudam é que eles trazem 2, 3 casos diferentes, talvez uns vídeos diferentes, uma coisa um pouco mais bonita, uma mudança no slide, porém ele está sempre falando da mesma coisa, que é desprogramar, que é botar um gig, que é reabilitar em cêntrica, etc. Ah não, dessa vez ele colocou um provisório no fluxo digital. Mas vamos combinar, por exemplo, ele fez uma fase ali diferente. Ah, fez um provisório todo fresado, digital. Mas, sabe, é uma mudança muito marginal e que se você não tivesse assistido isso, também não ia alterar muito. Então, o que eu estou trazendo aqui para vocês é o seguinte: hoje os congressos, eles acabam não agregando tanto ao congressista, tecnicamente. E, ao meu ver, isso decreta o fim do congresso da maneira tradicional. Esses congressos onde você vinha para solucionar um problema que estava muito presente dentro do consultório e que, tecnicamente, você via uma abordagem muito inovadora ou diferente. Tá? Isso, tecnicamente. Agora, significa que o congresso ele vai deixar de existir? Eu acho que não. Eu acho que congressos que eles vão continuar crescendo são congressos de inovação que não estão restritos unicamente a falar de técnica. Eu acho que é cada vez mais obrigatório a pessoa que organiza o congresso a tentar englobar soluções que não dizem respeito somente à técnica, mas também a gestão de pessoas, a gestão de processos no consultório, a tratar a odontologia de uma maneira mais global, porque aí sim você vai ver inúmeras inovações, modelos de gestão diferentes, modelos de comunicação, de marketing, de vendas diferentes, modelos de estruturação de times diferentes, inovação no quesito ensino, no quesito comunicação, sabe? Uma odontologia que abraça muitas outras faces que não somente a técnica. Porque, ao meu ver, a técnica em si, ela melhora marginalmente e não a ponto de causar um incômodo tão grande, a ponto da pessoa falar assim: nossa, eu preciso ir num congresso porque a técnica que eu executo no consultório ela está muito fraca. Tá? Lembrando que sim, existem alguns problemas no consultório, sim, e existe caminho sim para você melhorar tecnicamente. Porém, essa inovação ela não é tão grande quanto, por exemplo, na revolução do implante, que realmente foi algo que balançou muito o mercado. Então hoje a odontologia digital, ao meu ver, ela é uma melhora em performance, mas ela não é nem perto do que foi a revolução do implante, né? Ou a revolução da ortodontia mesmo, né? Que é a inserção dos tratamentos ortodônticos em todo o mercado odontológico. Então essa inserção de uma tecnologia muito diferente ela não tem. E talvez, comparativamente, uma próxima revolução odontológica seria, por exemplo, a formação de um dente de fato, né? Não um implante, né? Não um parafuso, mas sim um dente, alguma terapia de crescimento de um dente novo na boca. Aí talvez essa terapia ela impulsionasse a pessoa a ir no congresso novamente, mas enquanto isso não sai, eu não vejo um motivador tão grande para a pessoa ela sair do consultório e ir lá para o congresso. E por isso que os organizadores de congresso eles têm que começar a considerar não só trazer aqueles palestrantes de panelinha, que são os palestrantes que sempre falam a mesma coisa, sabe? Que eles repetem a palestra sempre para falar sempre das mesmas coisas. E sim trazer alguns palestrantes que topam falar de assuntos mais abrangentes que dizem respeito ao sucesso do consultório do dentista. Que no final das contas, quem organiza o congresso ou o palestrante, ele trabalha para o congressista, para a pessoa que está indo lá. E o congressista, ele tem demandas de consultório, de mercado, de comunicação. O problema é que muitas vezes essa panelinha que sempre foi nos congressos e esse pessoal que faz uma organização de congresso tradicional, ele é muito resistente à mudança. Então eles acabam querendo convidar sempre as mesmas pessoas para falar das mesmas coisas. E por isso que o congresso vai ficando datado. Tá? Esse ano eu estou como head do Index, que é um congresso de inovação, e ali eu acho que a pegada ela está um pouco mais atual no sentido de considerar outras áreas que não somente as técnicas. Tá? E eu acho que isso é muito legal, porque realmente é um olhar um pouco mais abrangente. E aí eu considero que muitos dos professores que tanto criticam essa questão de
Ah, mas não é um congresso de marketing, ah, mas não é um congresso de gestão, é um congresso de odontologia. Essas pessoas que são muito resistentes a essa mudança têm que entender que o clínico que ele está tocando o consultório, ele tem que tocar funcionário também, ele tem que tocar processos de esterilização, ele tem que tocar comunicação com seus pacientes, ele tem que instituir um prontuário digital e todas as outras vertentes dentro do seu consultório. Então eu considero que esse mercado odontológico tradicional, o congresso da maneira tradicional, por hora, ele está um pouco estagnado, né? E eu acho que os congressos, hoje, eles precisam ter um olhar muito mais abrangente, né? Você teria que ter numa grade científica pessoas falando de comunicação, né? Pessoas falando de gestão de pessoas, de processos, de finanças, gestão de, enfim, de clínica odontológica de fato, e não somente um congresso unilateral científico de palestrantes, tipo figurinhas repetidas que ficam falando sempre as mesmas coisas, inovando no quê? Em 2, 3 casos novos. Talvez isso não seja o suficiente para trazer o congressista, tá bom? Me diga aí o que vocês acham dessa opinião, que é um tanto quanto polêmica, mas é uma visão de mercado, né? E se você tem interesse em organizar melhor todos os seus processos de consultório, se você quer um software que te ajude em todos esses sentidos, nós temos aí o Infodental. O Infodental é um software odontológico que ele vem incorporado desde a sua criação na programação dos seus primeiros códigos, a possibilidade de fazer várias mudanças e ir atualizando ele segundo as tecnologias mais atuais. Então, é possível hoje incorporar uma série de recursos da inteligência artificial, como preencher o prontuário automaticamente, melhorar a linguagem, lançar disparos ou comunicações que parecem pessoas mesmo no WhatsApp, não cobrar por envio de mensagem. Então, tem uma série de benefícios que o Infodental ele tem, e ele vem carregado com esse DNA de se tornar, no futuro, uma inteligência artificial vertical para a odontologia, onde você consegue todos os processos fluindo de uma maneira muito mais automática. Nossa tese é de que o dentista não precisa sair do mocho para fazer gestão, ele precisa ter a gestão mais automatizada, para que ele possa fazer o trabalho manual, que de fato é muito difícil ser automatizado, né? É você fazer a técnica operatória lá no refino, isso você faz, mas a gestão, ela ser cada vez mais automatizada através do software, tá bom? Então, se você tiver interesse no Infodental, eu vou deixar um link na descrição aqui do vídeo, e se você tiver interesse em qualquer um dos nossos cursos, sejam eles na modalidade presencial ou online, que entre em contato também através do link que está na descrição desse vídeo, tá bom? Por hora é isso, ficamos por aqui, nos vemos no nosso próximo vídeo.